Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso, 7 minutos às 7 da noite, refletindo sobre os temas básicos da fé cristã, conforme a teologia reformada a partir do breve catecismo de Westminster. Nestes dias nós temos refletido sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, sua obra redentora por nós. E hoje nós vamos ver a pergunta de número 23, que nos apresenta a seguinte indagação: que ofícios Cristo exerce como nós? Esta doutrina, a doutrina dos ofícios de Cristo, é uma doutrina extremamente importante para nós entendermos a atuação do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos ensinamentos bíblicos mais carentes em nossos dias é precisamente o ensino dos ofícios. Não apenas os oficiais da igreja, nós entendemos o que isso significa, pessoas e categorias separadas por Deus e preparadas por Deus para desempenharem a obra ministerial através da qual nós recebemos o cuidado de Cristo Jesus, mas na própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo há algumas funções, alguns papéis, alguns encargos, algumas atividades especiais desenvolvidas por Cristo que foram figuradamente exercidas por instituições na antiga aliança. O Senhor Jesus não chega aqui e cumpre o seu ministério do nada. Seria extremamente difícil entender e seguir um homem que não se sabe quem é, que se apresenta como divino e que tem uma série de coisas para fazer e que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O que Deus fez foi preparar a humanidade ao longo da antiga aliança para a vinda do Salvador. Deus dirige a história passo a passo, pouco a pouco, apresentando esta esperança do Redentor da igreja, dos eleitos de Deus, do povo de Deus, anunciando desde o jardim, quando fala com a mulher, que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele está dizendo, virá de um descendente, de alguém da espécie humana, aquele que destruirá as obras do diabo. E João explica isso, dizendo que Jesus veio destruir as obras do diabo. E esta promessa vai sendo cada vez mais clarificada. Os quadros vão sendo pintados de forma cada vez mais detalhada, clara e bela. A cada novo momento. E entre os quadros que o Antigo Testamento nos apresenta para anunciar o Redentor, o Salvador Jesus Cristo, um só, o único, nós temos os ofícios. Ofícios fizeram parte da história do povo de Deus. Encargos, posições, figuras, com papéis, com responsabilidades, que somadas apontavam profeticamente para aquele que viria e executaria plenamente aquilo que antes era apenas promessa, trailer, propaganda, anúncio, expectativa, esperança. A estes encargos, estas funções, estes papéis, nós em teologia chamamos de ofícios de Cristo. E são 3. Olha como o breve catecismo de Westminster resume e apresenta os ofícios que Cristo exerce como nosso Redentor. Cristo, como nosso Redentor, exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no de exaltação. Estas figuras eram conhecidas da antiga aliança e apontavam para um papel a ser desempenhado, na verdade, tríplice papel a ser desempenhado por Cristo. Tanto no seu estado de humilhação, ou seja, o período em que ele esteve aqui na terra, vivendo sob a lei e sob os efeitos do pecado, em humilhação na sua condição terrena, quanto na sua exaltação, desde a sua ressurreição, ascensão aos céus e presentemente, como glorificado que é. Cristo exerce esses 3 ofícios. Veja como
a palavra de Deus no Novo Testamento aponta para estes ofícios de Cristo. Em Atos 3:22, nós lemos o seguinte: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Diferente da tradição islâmica, que vê Cristo tão somente como um profeta, nós cristãos sabemos que ele é o Filho de Deus encarnado, tornado homem, mas que exerceu sim um ofício de profeta, uma função, um papel. A sua essência, a sua natureza, o seu grau de importância é maior que de profeta. Ele é o Deus encarnado, o Redentor, o Salvador da igreja, o Senhor da igreja. Mas ele exerceu um ofício profético, que nós veremos amanhã. Mas não apenas este. Em Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6, nós lemos: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não era levita, era da tribo de Judá, mas foi sacerdote. E não apenas um grande sacerdote, ele foi o supremo sacerdote. Nós veremos isso na semana que vem. E por fim, em João 1,49, nós lemos: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O outro ofício de Cristo, que veremos melhor mais adiante, é o ofício real. Ele é rei. O que significam esses ofícios? Bem, acompanha-nos e nós continuaremos a refletir. Oremos ao Senhor. Ó Deus, te louvamos pelo teu Filho, anunciado ao longo de gerações, de décadas, séculos e milênios, anunciado desde o jardim como o Redentor. E te louvamos porque, através destes anúncios dos ofícios, nós encontramos a obra do teu Filho como Redentor e como Salvador. Pedimos que tu nos ajudes, pela graça do teu Espírito, a confiarmos e desfrutarmos dos benefícios da obra do teu Filho em nossa vida. Oramos em nome dele. Amém. Até amanhã.